Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A minha pergunta de sempre, como você está? Então, mais uma vez estamos aqui para ajudar você a ter uma compreensão, ter uma perspectiva das lições que estamos estudando. Esse trimestre nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos, só que numa perspectiva para os dias atuais, e para mim tem sido assim, bem esclarecedor, e a gente consegue relembrar e rever conceitos que a gente sabia, mas por algum motivo a gente acaba deixando na baia dos esquecimentos, né? Mas é bom que a gente esteja junto aqui para mais uma aula da EBD. E lógico que eu quero aqui dizer para vocês que a gente não vai ler a revista para você, você deve ler a revista. A gente ainda tem alguns exemplares aqui na igreja e você pode fazer, pode se apropriar de um deles. De um dos exemplares, né? Ou seja, da revista, essa aqui, ó. Tá vendo? Tá lá na frente, lá na chegada da igreja, na recepção da igreja, mas aqui na parte de cima. Então, a finalidade de hoje, ou a lição de hoje, está intitulada assim, Código de Honra, o Quinto Mandamento. Você consegue pensar, lembrar qual seja o quinto mandamento? Vou dar a você algumas pistas. Geralmente, esse quinto mandamento, geralmente não, o quinto mandamento está relacionado às pessoas obedientes. Dei alguma pista para você? Isso aí, honra teu pai e a tua mãe. Então, para que os seus dias se prolonguem na terra. Isso é importante a gente saber de que obediência é algo imprescindível diante de Deus. O que é algo imprescindível? Não pode faltar na relação com Deus. E onde a gente pratica essa relação de obediência? Na convivência uns com os outros. O autor da lição, que é o pastor Romildo, ele colocou algumas coisas aqui que eu gostaria de ler para você. Ele diz aqui que os 10 mandamentos estão divididos em 2 grupos. Eu digo que ele diz porque ele é o autor da lição, mas ele não é o autor desse fato, entendeu? Não é o descobridor desse fato. Os 4 primeiros apontam para uma boa relação com Deus. Aí o primeiro grupo dos 4 mandamentos instrui a adorar a Deus, e já o segundo é formado de outros 6 mandamentos, nos ensina como interagir, respeitar e relacionar com o nosso próximo. Tranquilo aí? Então, hoje nós vamos estudar sobre o quinto mandamento. E os termos do quinto mandamento são bem claros. Ele diz assim, vou ler para você o versículo na íntegra. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenham uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está em Êxodo 20, verso 12. Ou seja, a gente tem algumas perspectivas aqui nesse mandamento que é importante a gente lembrar de episódios e lembrar da história que está relatada e narrada na Bíblia. A exemplo de obediência, nós temos o próprio Cristo, né? Temos Deus como a figura do Pai e Cristo como a figura do Filho. Ele foi em tudo obediente ao seu Pai. Ou seja, em tudo ele honrou ao seu Pai. Essa obediência, essa honra, esse relacionamento de entendimento e de autoridade, a gente pode chamar, como o autor está chamando aqui, código de honra. Ou seja, está estabelecido entre as pessoas algo que as ligam e, ao mesmo tempo, harmoniza a ação delas duas. Ou seja, quando a gente aprende a ser obediente aos nossos pais, a gente não terá dificuldade de ser obediente a Deus, não teremos dificuldade em ser obediente aos professores, aos pastores, ao patrão, ao encarregado da nossa sessão. Enfim, a gente vai entender que esse código é algo que deve fazer parte da nossa vida. Por isso que ele falou que na segunda parte dos 10 mandamentos está relacionado à relação interpessoal, ou seja, entre as pessoas. E aí ele vai falar da perspectiva em que esse mandamento está, e eu vou procurar aqui ser bem sucinto para não exceder muito o nosso tempo. Ele fala aqui, ó, primeiro princípio do código de honra é a promessa. A gente já, de start, a gente já consegue ver qual é a promessa. Qual é a promessa? Você honra teu pai e tua mãe. O que vai acontecer com a sua vida? Você vai viver pouco ou muito? Vai viver muito, pelo menos é o que está dizendo, para que se prolongue os seus dias na terra. Então preste bem atenção.
Esse fato não quer dizer que se alguém precocemente morreu por alguma fatalidade, doença, acidente, sei lá, alguma coisa, não quer dizer que ela foi desobediente a seu pai, ou a sua mãe, ou até mesmo a Deus. Isso faz parte da fatalidade da vida. Então a gente precisa também exercitar nesse momento essa flexibilidade das coisas que acontecem com a gente. Por exemplo, nós estamos num mundo que a própria Bíblia diz, através de Paulo, que jaz no maligno, um regime totalmente às avessas da vontade de Deus. Paulo aos Romanos vai dizer que todos pecaram, Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. Então, mesmo que haja esse código em nós de obediência aos nossos pais, a Deus ou às autoridades, né? Mas nesse caso aqui nós estamos falando da honra do pai e mãe, do quinto mandamento, não quer dizer que nós estamos livres das consequências do pecado. Ou seja, nós estamos livres da condenação do pecado. A consequência, a gente vai acabar em algum momento esbarrando nela. Não foi à toa que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Então, a primeira possibilidade pode ser, dessa promessa, pode ser no sentido histórico, ou seja, está relacionado às leis judaicas, está relacionado aos códigos em que foi trazido por Moisés, e você pode ver isso no livro de Levítico. A segunda possibilidade pode ser espiritual. Como assim, pastor? Espiritual. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele torna-se também o nosso dono. E ele promete o quê? Vida eterna. Ou seja, a gente honrando a Deus, a gente sendo obediente a Deus, honrando a nossos pais, vai prolongar não só os dias na terra, mas vai nos dar realmente um passe livre para a eternidade. É uma possibilidade a gente também interpretar dessa maneira. Ou seja, a terceira possibilidade pode ser na questão da vida longa, da qualidade de vida, literalmente, né? Você viver mais mesmo, e mais sendo que com qualidade de vida. Segundo princípio do Código de Honra tem a ver com uma geração vitoriosa. É importante lembrar, né, de que nós sofremos a consequência do pecado e que vitória não está relacionada ao fato de que a gente não vai ter problema. Está relacionada ao fato de que nós teremos um Deus não ao nosso dispor, mas um Deus ao nosso alcance, a fim de que nós, em harmonia com Ele, em estabelecer uma relação com Ele, possa nos levar realmente a ter uma vida vitoriosa. O próprio Paulo vai falar aos Romanos que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas que devemos ter uma vida em conformidade com a mente de Cristo, né? Nesse caso aqui, ele fala que nossa sociedade entende que mãe também faz parte da capacitação dos recursos financeiros do sustento da família. Ou seja, ele já está aqui desenvolvendo uma outra parte, dizendo de que quando nós estamos falando só de pai, mãe e tal, mas na verdade é os pais, e isso inclui a mãe. E outra coisa que ele quer estar se relacionando também diz a respeito de que nós precisamos ver que hoje, né, a gente tem um contexto de sociedade, um contexto de situações onde todos estão envolvidos. Eu, como falei, eu não vou ler a revista toda para você, mas ele vai falar da questão da mãe trabalhando, saindo para ajudar no orçamento da casa, ele vai falar na questão da honra dos filhos aos seus pais. E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi dele lembrar de que mesmo que os pais não sejam pessoas honradas, não sejam pessoas que estão cumprindo com o seu papel de pai, de genitores, ainda assim os filhos devem honrar seu pai. Uma história curiosa que ele conta aqui. Ele disse que foi visitar um jovem que estava no presídio. E a pergunta que ele fez ao jovem foi o seguinte: por que você perdeu a sua liberdade? O que você fez para estar aqui neste lugar? E ele respondeu o seguinte: meu pai era um homem violento, bebia, batia na minha mãe, era ausente e não cumpria com o seu papel. Isso me fez revoltado com essas situações e sair para a vida de crime, uma vida sem muito parâmetros e, portanto, acabei parando aqui na cadeia. Agora, olha só, ele fez uma pergunta: mas você tem irmãos, você tem parentes? Ele falou: seu irmão gêmeo.
E esse pastor, acredito que pelo que eu li, foi o pastor Romilton mesmo, saiu e foi procurar. O fato curioso é que quando ele achou o outro irmão, ele encontrou num escritório de advocacia. E ele é um advogado. O irmão gêmeo desse rapaz que estava preso foi encontrado num escritório de advocacia. E ele que ia defender para tirar o irmão da cadeia. E aí ele falou assim, mas vem cá, o que aconteceu? Porque, o que te incentivou a ser advogado? Olha só, gente, às vezes a gente não percebe, né, de que a responsabilidade está nas nossas mãos. Mesmo que a vida nos mostre algum tipo de, ou nos dê as costas, ou nos leva a alguns revés, mas isso não justifica o fracasso. Ele falou assim, olha, vou ler para você. Meu pai foi o meu maior incentivo. Esse mesmo pai que chegava bêbado, violento, e que não era ausente na família. Meu incentivo, eu estou honrando meu pai produzindo um fruto que ele não gerou em mim, mas vou gerar nos meus filhos. Ou seja, Deus abençoou esse rapaz porque ele honrou o seu pai, mesmo o seu pai não cumprindo com o papel devido de pai. Então, a gente precisa parar de pensar nessas coisas e ver de que Deus está disposto a nos abençoar. E o código para essa bênção é honra, obediência. Por isso o código de honra. Por isso que Deus gosta de pessoas obedientes. Por isso que nós gostamos de pessoas obedientes. Porque tratar com pessoas obedientes nos leva a alguns resultados favoráveis. E ele diz aqui no final, se quisermos ter bênção de Deus sobre nossas vidas, se faz necessário honrar nossos pais. Guarde bem isso. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, 2 diz o seguinte, aqueles que um dia terão filhos, só poderão exigir o cumprimento do quinto mandamento de suas vidas se hoje obedecem este código de honra. É lógico que não é a lei do toma lá da cá, não é nada disso. O que eu quero dizer para você é de que princípios têm que ser respeitados. Eu já expliquei na igreja algumas vezes de que a gente tem na vida existem alguns princípios, e se esses princípios não forem atentados que eu digo assim, vistos, né, respeitados, atencionados e postos em prática, a gente pode lograr fracasso. Mas eu espero mesmo que você tenha curiosidade de ler a lição. Ela é pequena, não tem assim, olha, 1, 2, 3 páginas, 4 páginas. E que você se dedique também à leitura diária, que está em Provérbios, Mateus, Marcos, Deuteronômio, Mateus de novo, Marcos e Lucas. Para quê? Porque se a Bíblia é a base da nossa fé, e nós estamos estudando isso também no pequeno grupo, os fundamentos da fé, é importante que você faça um comparativo do que você está lendo na revista, do que eu estou falando para você, confrontando com o que a Bíblia diz. Isso é importante. Você vai começar, então, a entender um pouco mais o texto bíblico e, dessa forma, você estará sendo também obediente a Deus. Espero mesmo que tenha ajudado você. Nas próximas lições que vão acontecer, você esteja bem atento. Você já está de revista na mão. Se você for um bom estudante, você já vai começar a olhar o seguinte, já vai mudar um pouquinho a questão dos mandamentos, né, já vai avançar mais para o final, já é o sexto mandamento. Enfim, tudo isso para que a gente possa entender nos dias atuais como agir diante de Deus e ser feliz fazendo a vontade dele. Eu espero mesmo que a nossa vida esteja sendo um exemplo de obediência aos homens e a todas as pessoas que estão próximas de nós. Bom estudo, se dedique à leitura da palavra de Deus para que você possa ser uma pessoa vitoriosa. E não se esqueça, honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Fique na paz. Deus te abençoe.